quando fazemos a análise sobre este Porto, temos, acho eu, que é interessante perceber de onde é que o Porto partiu. São 5 meses. O Porto estava no buraco, estava no fundo do poço. Há 5 meses não havia luz. Estava no fundo do poço. A equipa tem algumas limitações em ataque organizado, é verdade, mas é uma equipa que tem características muito, muito interessantes para quem está a competir a este nível. E eu ontem mesmo estava a ver o jogo também com atenção. Esta semana, por acaso, vi futebol com os 3 grandes, vi os 3 Foste jogos. convocado para o ataque rápido. Exato. Não, vocês avisaram-me e eu este ano fiz o trabalho de casa. Esta semana fiz o trabalho de casa. Mesmo naqueles últimos 20 minutos em que o Santa Clara começa a obrigar o Porto a baixar o bloco, obrigaram então o Porto a optar por baixar o bloco. Eu estava a ver o jogo e estava a sentir que o Porto não ia sofrer nenhum gol. São muito sólidos. É uma diferença gigantesca. Os dois centrais são muito bons. Eu sei que o Luís não é muito fã do Bednarek, ou pelo menos não é tão fã como é do Kivior. Gostas mais do Kivior, não é? Eu gosto mais do Kivior. O Kivior tem mais. Acho que o Kivior ontem fez mais faltas do que no campeonato inteiro. Não, foi igual. O Bednarek tinha 5 faltas até agora e ontem fez 5. Exatamente. O Kivior. Chegou aos Açores com 5 faltas e saiu de lá com 10. Mas o Bednarek é um defesa central muito sólido. Para este tipo de jogo, então, é perfeito. Bloco baixo, de frente para a bola, é imbatível. E a entrada do Alan Varela, que faz ali muitas vezes até o bloco de 5, não é? Eu vou dizer uma coisa. Por acaso mandaste-me essas notas, mas eu acho que o Alan Varela entrou muito mal no jogo. Ele tem 2 perdas de bola que provocam eu mandei transições. No sentido do Porto ir muitas vezes a um bloco de 5 de defesas, não é? E a ideia foi essa. Mas o Alan Varela, mais uma vez, entrou mal no jogo. Nesta altura, parece-me que o Pablo Rosário é uma opção muito mais interessante para o futebol que o Varela quer impor à equipa, para aquela posição 6. E cada vez faz mais sentido a contratação do Tiago Silva, precisamente a pensar em libertar Pablo Rosário daquela... Para deixá-lo... Para ele deixar de ser o terceiro central, Exatamente, porque já se percebeu que Parpitos ainda não é alguém com quem Farioli conta muito, e o jogo contra o Vitória foi exemplificativo de que é um jogador que ainda está verde, por isso... Mas deixa-me só voltar atrás, depois já voltamos ao jogo de Santa Clara. 5 meses. Portanto, o Porto em julho sai do Mundial de Clubes, absolutamente de rastos. Há todo um despedimento de um treinador de uma forma até um bocadinho abrupta, e de repente, 5 meses depois, o Porto faz a melhor primeira volta de sempre. Isto, obviamente, a culpa não é a culpa do ano passado, não é virgem, não é única de alguém. E o mérito também não será único de alguém, mas alguém tem que ter uma responsabilidade grande. E eu diria que alguém que contrata um treinador, ok, falhou com Anselmi, acertou com Farioli, está a 50%, digamos assim. Mas depois vai ao mercado e não há uma má contratação do Porto. Sim, este ano. Aliás, vocês falaram sobre isto há uma semana ou há 2 aqui no ataque. Estava a ouvir. Correu bem. Descobrimos uma há dia. O Pedro Lima, não é? O Pedro Lima há dias. E o Pedro Lima? Ele veio em janeiro ou veio no verão? Eu achava que ele já cá estava há 1 ano e meio. Pois, eu já nem me lembrava. Eu acho que ele treinava com a equipa A, mas equipa nem sequer olho para ele muito como jogador. Tem 2 ou 3 jogos sim. da equipa B, se não estou em erro. Aliás, ele quando veio para cá é anunciado como reforço da equipa B. Depois acaba por ser chamado aos treinos, mas nunca se estreou. Portanto, ok, pronto, uma contratação. Mas desculpa, ias completar com não, ia alguma... dizer como é que, ou seja, quem é que tem o mérito, não é? Quem é que darias a maior percentagem de mérito? Ao Farioli que montou esta equipa ou ao Vilas Boas que deu estas armas a Farioli? O mesmo presidente que escolheu o Anselmi escolheu o Francesco Farioli. E na altura em que ele escolhe o Martin Anselmi, eu não o conhecia, confesso. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre ele. E aquilo que nos é vendido, entre aspas, a quem está a observar o fenómeno futebol cá em Portugal, é que é um romântico, um seguidor de Bielsa, um treinador que vem a revolucionar o futebol do Porto. Só que o que nós vimos durante 5 meses foi paupérrimo. Eu falei sobre isso no tema do dia, aliás não, nas declarações que dei aos nossos colegas do Golo sobre o Anselmi, foi uma passagem anedótica. O plantel era limitado, sim, mas a ideia de jogo absolutamente inflexível que ele tentou aplicar no Porto era um fato completamente desconchavado para aquilo que ele tinha. Não tinha jogadores para jogar em 3-4-2-1. Acho que o Rodrigo Moura era o único que beneficiava desse sistema. O resto era muito, muito mau. O André Vilas Boas percebeu isso, obviamente. Aquilo estava tão mau que não havia dúvidas nenhumas. E a forma como ele chegou ao Francesco Farioli, um treinador que vinha de uma época boa no Ajax, mas com um final também dramático. Levantou novamente dúvidas, mas era um homem europeu, que conhece melhor o futebol europeu, o futebol português também, e parece-me que é a peça que
explica tudo isto que depois tem acontecido Farioli. à volta. Escolher bem o treinador principal é meio caminho andado para as coisas correrem bem.